Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, nessa busca por técnico, eu vou ser obrigado a falar com vocês sobre o Fernando Diniz e o que aconteceu aí, essa reunião que já rolou, tá? A coisa ferveu bastante. E falar também, o Jorge Nicola, jornalista Jorge Nicola, ele contou bastante sobre a questão do Crespo em relação ao São Paulo e tal, então também tem assunto aqui. E depois dessa entrevista que o Baby, da torcida independente, deu ali no canal do Arnaldo Tironi, o Baby ele fala umas coisas que nos leva a acreditar plenamente que tem um racha ali, uma treta entre Júlio Casares e Carlos Belmonte, né? E isso pode realmente ser algo assim que você fala, pô, que legal, né, cara? Finalmente. Então Júlio Casares ele vai demitir esse Belmonte daí e vai voltar o São Paulo, recuperar os cofres e coisa e tal. Até porque nós estamos comprando zagueiro pra equipe de base. Sabia disso aí? Que nós acabamos de comprar um zagueiro? Eu vou te falar tudo aqui, mas infelizmente é possível que o Júlio Casares e o Belmonte não estejam brigados, não. Então vem comigo. Chega nesse like aí, posso contar com o teu likeão e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, beleza? Tamo junto, somos quase 40 mil aqui neste canal, beleza? O canal de notícias matinais que eu te convido a fazer parte por aqui desta família que só cresce. E muito obrigado, viu? Ontem o vídeo bombou demais, eu quero agradecer a vocês que estão comigo aqui, é muito top ter essa família comigo, vocês são minha família, viu? De verdade mesmo. Alguns, uns ou outros aí vem aqui só pra dar no meio, né? Mas tudo bem, vocês daí lá... Que paciência, né? Agora a família, tamo junto, obrigado mesmo. Gente, olha só, o técnico Hernan Crespo, ele seria, segundo o jornalista Jorge Nicola, uma figura, não vou nem falar persona não grata, né? Vou dizer uma figura não grata ali pra Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy, quem quer que seja que o tenha contratado ou quem quer que seja que não queira ele de volta. Porque é o seguinte, o Crespo, segundo o Nicola, o que rola nos bastidores do São Paulo, segundo o Nicola, vamos deixar assim, vi no vídeo do Nicola, é que alguém lá do São Paulo considera que o Crespo nos treinamentos ele não é tão bom assim não. Que no treino ele ficou um mal-estar, que não é tão bom, que o treino dele não é bacana, e aí o título paulista, aí o título, aí o cara fala assim, então, seguinte, esse título foi mais pela qualidade dos jogadores e mais por obra do acaso. Assim, cara. Nicola falou assim, que alguém lá dentro considera que o Crespo, ele trabalhou com a obra do acaso, com a coincidência, com a sorte, e que os jogadores ganharam o título paulista em cima do Palmeiras do Abel Ferreira. Eu lembro pouco desse título paulista, mas o pouco que eu me lembro, tinha um vovô olímpico que não ajudava em nada e não estava no dia, né? Nós tínhamos Pablo, Vitor Bueno jogando ali no ataque do São Paulo, nós tínhamos um time assim horrendo, horroroso. Então olhar pra cara do Crespo e falar assim, não foi você não, foi obra do acaso. Um cara que ganhou título antes de chegar no São Paulo, de Sul-Americana, né? Eu confesso que eu não me lembro agora se foi no Tadieres ou no Defensa e Justiça, mas ele ganha o título de Sul-Americana antes do São Paulo. Quando ele vem pro São Paulo, ele ganha o Paulista. Quando ele vai embora do São Paulo, ele chega lá na Champions Asiática também e ganha e tal. E ele colecionou títulos, mesmo depois do São Paulo. Chegou 2, 3 títulos. Ele ganha título mesmo. E é uma figura gigante do futebol, né? Eu lembro também que teve uma série de lesões quando o Crespo era técnico do São Paulo. Mas as lesões não era culpa do Crespo, né? Eu lembro que a diretoria falou, vamos ganhar esse Paulista. A torcida, eu, por exemplo, comprei essa ideia. Tô um copão do tricolor aqui na mão. Tomar um cafezinho aqui. Tô tomando no térmico agora porque o café gela, é muito café que eu trago pra cima. Então, aí o Crespo, ele teria muitos jogadores se machucados, acho que foram 19 contusões. Só que a diretoria pediu pra ganhar aquele Paulista, pra jogar sério mesmo. E o Crespo, ele fez isso, mas... O que pega não é que o Crespo jogou o Paulista pra ganhar. Pega mais que tem uma notícia que surgiu por aí, nem sei se é verdade, que o Pablo Maia teria treinado tanto a exaustão que teria até colocado tudo pra fora no treino, sabe, de cansaço, tal, esgotamento. Eu não sei se isso é verdade. Você fala assim, pô, Pablo Maia, se um cara jovem desse saiu assim, o que não ia ser do Juan Fran, do Daniel Alves? Pô, o que ia ser desses caras? Eles não passaram por isso, Benítez não passou por isso. Quem passou foi o Pablo Maia. Então você vai culpar o Crespo? Vai falar, ele esganiçou tantos caras que só o Pablo Maia chegou ao esgotamento? Não boto fé.
Sinceramente, o Pablo Maia pode ter passado mal um dia. Agora, não boto fé que o Crespo treine mal, tá? O treino também não acha que... Nossa, que primor tático do treino do Crespo. Também não é isso, não. Não é isso mesmo. Quando ele foi demitido, achei que ele até mereceu ser demitido. E eu queria ele de volta aqui no São Paulo muito pelo tamanho dele, pela representatividade dele no futebol. Não porque o técnico maravilhoso que ganhou o Paulista no São Paulo não pode... tem que voltar urgentemente. Aí, nesse caso, é melhor trazer o Ney Franco, que ganhou a Sul-Americana, né? O último título antes do Dorival de expressão. Então não considero não que o Crespo tenha feito um trabalho magnífico no São Paulo, mas eu queria o Crespo de volta. Por causa da trajetória dele como técnico, o quanto ele é inteligente, o quanto ele pode crescer e o quanto ele é gigante para conversar com esses jogadores do São Paulo que muitas vezes aparentemente deixam de jogar do nada, né? Dormem, perdem a confiança, do nada. Então o Crespo seria esse cara para parar com essa patifaria de perdermos tudo do nada. Ah, deu blackout no São Paulo, perde pro Red Bull, Inter de Limeira, Velo Clube. O que é isso? Esses blackouts do Crespo acho que seria o cara para evitar. Sim. Aí, o Crespo então estaria vetado segundo o próprio Jorge Nicola. E é um São Paulo que, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, o São Paulo comprou o zagueiro e lateral. Zagueiro barra lateral que eu vi na matéria aqui é o Isaac, que estava no Red Bull, ele é ex-Red Bull Bragantino e também já chegou a jogar na seleção de base. Ele jogou no profissional do Red Bull, inclusive. E o São Paulo traz ele lá pra equipe de Cotia, pra equipe do Sub-20. Por quê? Porque o São Paulo cedeu alguns jogadores pro time principal e até o Mike. Tá? Então tem que repor. Alguns caras do São Paulo perdeu por conta da idade. Então tem que repor esse rapaz aí, esse Mike, lateral direito. Não sei por que não contar com o Igor Felisberto, até vão contar. Mas assim, traz um zagueiro, cara, sabe? O São Paulo, do Belmonte, do Júlio Casares, você olha pros caras e você fala, deixa eu pensar qual que é o teu problema aí da gestão, né? Vamos pensar no problema da gestão do Júlio Casares e Belmonte. Você tem de A a Z. Simples, fala qualquer letra. Qualquer letra, você vai ter um problema gravíssimo da gestão Júlio Casares e Belmonte. E você vai ter um problema também no elenco do São Paulo principal. E com o técnico e tal. E o que nós estamos fazendo? Comprando um zagueiro do Sub-20 do Red Bull Bragantino para colocar no time Sub-20 do Alan Barcelos. Então assim, eu não sei essas prioridades, não sei quanto custou esse cara, mas eu queria ver um São Paulo um pouco diferente nesse momento do que a notícia ser comprar um zagueiro barra lateral do Red Bull Bragantino, sabe? Isso pra mim não é coisa boa não é legal. E aí o Belmonte e o Júlio Casares, eles poderiam estar brigados. Segundo o Baby, da torcida independente, ele chegou na Naldo Tiorani e falou assim, ó, o Júlio Casares sumiu da Barra Funda, tava vendo a entrevista assim, ele falou, sumiu da Barra Funda, não tá indo mais pra lá, Júlio, volta pra Barra Funda. Ele trata o Júlio Casares com um carinho assim, sabe? E aí quando fala do Belmonte, ele fala, eu sei, não vai contratar Diniz coisa nenhuma, e se quiser não vem falar com torcida, vocês demitiram o Rogério quando vocês quiseram e não sei o quê. Então ele coloca como se a torcida não estivesse apoiando a vinda do Fernando Diniz pro São Paulo. É isso, não é que não vai contratar, ele deu uma notícia. Não, ele coloca de uma maneira que a torcida independente não vai apoiar a vinda do Fernando Diniz com a demissão do Zubeldia. Foi dessa forma que eu entendi. E ele coloca o Belmonte como um gestor péssimo. Péssimo mesmo. E ele fala que a moça da Globo, a jornalista, que ontem ela deu a notícia em primeira mão desse interesse do São Paulo pelo Diniz, o Baby falou assim, ó, a jornalista da Globo, ela está certa, a notícia vazou mesmo, mas quem que deu a notícia? Ele dá a entender que é o Belmonte. Entendeu? Aí depois surgem outras notícias no decorrer do dia, aí não do Baby, nem no canal do Arnaldo Ribeiro, mas também falando que foi o Barolo que falou. Quem é o entusiasta da contratação do Diniz no São Paulo é o Belmonte. Aí você fala, só que peraí, então o Baby criticou o Belmonte, defendeu o Júlio Casares, então o Casares estaria brigado com o Belmonte. É isso que eu interpretei na hora. No mesmo momento foi o que eu interpretei. O Casares e o Belmonte estão brigados e acabou. Só que aí avançou, e aí, do nada, o Nicola fez esse vídeo que eu tô falando pra vocês aqui, essa base. E o Nicola falou assim, ó, o Júlio Casares fez uma reunião na qual ele almoçou com Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. E aí o Júlio Casares chegou pro Bertolucci e falou, e aí, esse Diniz aí, vamos ver, nós temos interesse. Aí o Bertolucci falou pra ele assim, ó, o Diniz até quer. O Diniz quer sim, ele gosta da ideia de voltar para o São Paulo, ele quer sim. Só que
ele não quer trocar uma ideia com você sobre prazo de contrato, salários, ele não quer falar sobre nada enquanto você estiver em técnico. Então o Diniz, ele foi muito honrado, como sempre, né? O Diniz, ele é honrado. Ele chegou e falou, eu falo, quero, gosto, mas enquanto o Zubeldia estiver aí, não fala comigo não, que isso aí pra mim não tem ética. Os treinadores costumam ter esse tipo de ética no São Paulo, né? Então eu acho legal sim a postura do Diniz. E o Diniz, ele, se for verdade, esse almoço do Júlio Casares com o Bertolucci, pra ter Diniz aqui, nós nem precisamos mais abordar qual vai ser o próximo técnico de São Paulo. Abordar ou apurar, melhor, né? Apurar qual será o próximo técnico de São Paulo. Porque aí o técnico de São Paulo será o Diniz. Se o Júlio Casares reuniu com o Bertolucci, e também o Nicola ainda falou assim, e tem o seguinte, depois que vocês resolverem a situação do Zubeldia, aí o Diniz fala, então beleza. Tipo assim, está esperando qualquer tropeço no Campeonato Paulista, que agora depois de amanhã, né? Amanhã é o jogo contra o São Bernardo, do São Paulo, que é o último jogo da rodada, todas rolam às 18h30, São Paulo faz seu último jogo já classificado. Se o São Paulo ganhar, ele pega primeiro do grupo, se perder, pega segundo e tal, e pega o Novo Horizontino fora. E aí o Zubeldia, ele pode passar pelo Novo Horizontino. Ele pode, de qualquer jeito, ganhar do Novo Horizontino, se pegar, não tem problema. Mas depois, se ele perde numa semifinal, perde numa final, aí ele vai ser desligado do São Paulo pra vir o Diniz. E isso é tudo que nós temos pra hoje aí. Então assim, gente, lembrar do Diniz como técnico do São Paulo é algo um pouco preocupante, né? Eu lembro perfeitamente, você deve estar se perguntando agora, mas Juba, você gosta do Diniz? Sei que já tem gente que escreveu aí já umas barbaridades aqui pra mim, que eu tô passando pano, que eu gosto do Diniz, e que eu serei o primeiro a cobrar o Diniz depois, e que eu quero ver o Diniz demitido depois, que agora eu apoio, coisa e tal. Eu vou explicar direitinho qual que é meu parecer com o Diniz, tá? Cafezão pra tomar. É o seguinte. Tem dois técnicos que eu gosto menos do que o Diniz. Um deles é o Zubeldia. Eu acho ele pior que o Diniz, tá? Pior. Pra mim o Zubeldia é o segundo pior técnico da história do São Paulo. Da história. Eu achava que era o Carpegiani o pior da história. Eu tinha pra mim que era o Carpegiani. O dia que ele tirou o Raí Wagner, precisando ganhar um jogo. Poucos vão lembrar do Wagner, um segundo volante, camisa 7 lá, jogava uma barbaridade. Jogou no Vasco, Santos, Atlético Mineiro. Ele era um cara, jogou na Espanha, lá no Celta de Vigo. Ou foi no... Não, foi no Celta de Vigo, eu acho mesmo. E ele jogava, ou foi de Alminha, ele jogou no outro, mas enfim, ele no La Corunha, ou foi La Corunha ou Celta de Vigo. O Wagner, ele, pra quem não lembra, ele era um volante ali no São Paulo, que ele driblava tipo o Zé Roberto. Lembra o Zé Roberto na Portuguesa, no Santos? Ele era tipo o Zé Roberto driblando. Só que ele era, excelente. Jogou aquela Copa do Brasil que o São Paulo perdeu pro Cruzeiro, aquela fatídica de 2000. Ele consegue chegar até eliminar o Atlético na semifinal. Na final ele foi embora, não jogou, nós não conseguimos abrir a zaga, perdemos aquele título, um dos mais horrorosos da nossa história de derrota. Então assim, ficou muito feio pro Wagner no São Paulo quando ele foi embora. Mas enquanto estava aqui, um dia o Carpegiani, ele queria virar um jogo, ele tirou o Raí e o Wagner pra colocar o Carlos Miguel e o Fábio Simplício. Essa cena nunca mais saiu da minha cabeça, é uma coisa assim, foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida no futebol, e aí você fala, não é possível. Então eu tinha pra mim que o Carpegiani era o pior técnico que eu tinha visto. Pra não considerar Sérgio Baresi, Doriva, né, que nem foram o técnico de São Paulo, não dá nem pra falar nada. Então eu tô falando dos técnicos. Pra mim era o Carpegiani. Quando eu conheci o Zubeldia, pra mim o Zubeldia é o pior. Ele consegue ter tudo o que precisa pra ser pior que o Carpegiani. Até a falta de títulos de uma carreira longuíssima, gigante. O outro pior técnico, que pra mim é o segundo pior, talvez, o primeiro pior, um dos piores, eu não vou falar quem é, tá? Que aí vai gerar muito desgaste, assim, eu não quero nem citar quem é. E aí o Diniz, pra mim, é o terceiro pior técnico da história do São Paulo, tá? Tem o pior, tem o Zubeldia, ou o Zubeldia é o pior, tem o segundo pior, os dois se empatam lá embaixo, o Zubeldia e o pior, que eu não vou citar. E o outro vem o Diniz. Eu detesto o trabalho do Diniz. Eu acho que o tic-tac do Diniz, quando você chega ali na frente, você fez tanto tic-tac na zaga, mas tanto, que quando você chega com a bola lá na frente, a zaga do adversário tá todinha plantada, igual um pelotão de guerra esperando. Fala, vai passar por onde agora? Você não tem contra-ataque rápido, porque é tic-tac, 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 volta pro goleiro e tic-tac lateral, zagueiro, pum. E aí chegou na zaga adversária, tá todo mundo lá parado, te olhando pra tua cara assim, vai, passa. Sabe, a figura
do contra-ataque, como tínhamos com o Diego Aguirre, porque o Diniz conseguiu liderar o Paulista, o brasileiro com o São Paulo, lembram? Depois caiu. O Aguirre também conseguiu liderar o brasileiro com o São Paulo. E o Aguirre só cai por causa das contusões de Everton e Rojas e o cansaço de Diego Souza e Nenê. Então o Aguirre também conseguiu o feito do Diniz no São Paulo. Só que o Aguirre era na base do contra-ataque. E com 2 jogadores nota 5, que eram Everton e Nenê. Não, Everton e Rojas. Então o Aguirre, pra mim, fez um trabalho melhor que o do Diniz no São Paulo. Com muito menos tempo, nos classificou para Libertadores em 5º. O Diniz é muito folclore, é muito esoterismo, é muito... Ah, mas no segundo tempo eu ganhei. Eu perdi o primeiro e ganhei o segundo tempo. Aí foi 3-1 pro adversário, sabe? 3 no primeiro pro adversário, fizemos 1 depois. Ganhamos o segundo tempo. Aí tomou aquele 5 do Inter e ele continua. Tá bom, toca a bola. Você fala, cara, não é possível. Não é normal esse tipo de coisa. E um técnico também que não pode, né? O Lucas adora o Diniz, o Oscar adora o Diniz, o Caleri vai adorar o Diniz, o Luciano adora. E ele não vai mandar nenhum desses caras, porque os caras eles vão tripudiar em cima dele, jogar quando querem, porque ele é amigão dos caras e tal. É bacana o que ele faz na equipe de base, dando moral pra molecada, mas assim, a falta de títulos dele na carreira, os gols entregues atrás... Com todo respeito ao cara, que eu amo o Diniz, tá? Eu amo esse cara aí. Só que ele é um dos piores técnicos que eu vi na minha vida. Se ele voltar pro São Paulo, com a pegada de não treinar saidinha de bola, de tic-tac na zaga, e treinar só o ataque, e deixar o Arboleda, Alan Franco, Pablo Maia e Alisson com o livre-arbítrio, fala, façam o que quiserem na zaga. É pra destruir, é pra quebrar, é pra... Joguem zagueirando, sabe esse verbo de zagueirar que não existe? O verbo zagueirar, ele deixa o Arboleda, Alan Franco, o Enzo Dias, os caras zagueirarem. E ele treina só o ataque, acho que ele vai melhor. Mas pra isso acontecer, eu não boto muita fé, não. Então eu tenho muito medo de Diniz ir pro São Paulo. Mas diante de tudo que tá sendo passado aí, diante de todas as evidências... É quase impossível que não seja Diniz o técnico de São Paulo hoje. Sabe, o Zubeldia vai cair, isso é indiscutível. Se o Zubeldia ganhar o Paulista, mas se ele ganhar, ou foi campeão do Paulista, aí ele começa o Brasileiro. E aí ele cai no Brasileiro quando ele perder 2 seguidas. Então assim, o Zubeldia já está fora do São Paulo. E não é errado mandar embora o Zubeldia, foi errado contratar, foi errado manter depois do Brasileiro, do fim do Brasileiro ano passado. Isso foi tudo errado. Agora, demitir agora, o que é um erro também, que estamos na quarta de final, ele já está demitido porque ele vai cair muito em breve. E o técnico de São Paulo, sendo o Fernando Diniz, é pra mim uma demonstração clara da incompetência do Júlio Casares do Belmonte, mas ainda que eu não queira enxergar como incompetência, que eu acho que cabe uma outra visão aqui, tá? Incompetência é quem faz coisas burras. É quem faz coisas incompetentes. É quem não tem a capacidade para fazer alguma coisa, certo? Isso pra mim chama-se incompetência. Trazer o Diniz não me parece incompetência. Me parece que eles estão, de forma deliberada, de forma proposital, não querendo ver o bem do São Paulo. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Quem tem Tite, Renato Gaúcho... Crespo, tudo no mercado de desempregados, não queria nem o Tite, tá? Mas quem tem esses caras vencedores no mercado de desempregados e vão buscar o Diniz, e aí quando eu falar, mas vencedor o Diniz ganhou a Libertadores. Nós sabemos as condições, nós sabemos quantos anos demorou, nós sabemos que depois do Fluminense ganhar, ele já foi demitido pelo próprio Fluminense, pelo Cruzeiro, pela Seleção Brasileira. Tudo isso vai somando na carreira do Diniz pra ficar uma coisa muito ruim. Então, pra mim, quem contrata o Diniz, ele não quer o bem do São Paulo. Eu não sei, sinceramente, se o Júlio Casares e o Belmonte não querem o bem do São Paulo, mas eu tenho a impressão que eles não querem. Eu não sei mais se são São Paulinos, eu não sei mais se eles estão trabalhando de verdade pra ganhar, eu acho que não mais. Sabe, a dívida só aumenta, tudo só piora. E com o Dorival, que veio, que era um técnico vencedor, nós ganhamos. Tem técnicos vencedores no mercado, a receita do bolo já sabe como fazer o bolo crescer. E aí eles vão contratar o Diniz, que nós já sabemos que vem, melhora o São Paulo nos primeiros 3 meses, daí a pouco ele perde 15 seguidas e é demitido de novo com o time beirando a zona de rebaixamento. Então qual que é a intenção real? Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe disso, que o Diniz, o trabalho dele ele piora com o tempo. Ele implementa ali um sistema de ataque que começa a fazer uma triangulação de ataque que fica muito lindo e faz muitos gols. Aí vem a imprensa, melhor trabalho do Brasil, melhor futebol do Brasil, tá jogando muito, time do Diniz, aí 10 derrotas seguidas, zona de rebaixamento, perde para um Fortaleza, para um Vasco, para um Curitiba, uma Copa do Brasil, e aí? Então, pra mim, Júlio Casares e Belmonte não querem o bem do São Paulo. Esse é o ponto de vista que eu tenho hoje. Eles não querem mais. Eu não sei qual que é a intenção, mas bem do São Paulo, depois de trazer Carpini e trazer o Zubeldia, agora Diniz, não, bem do São Paulo eles não querem. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o like aí. Demonstra aí, deixando esse likeão. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!